Bom, vamos iniciar então, a gente vai orar. Eu vou pedir para a Ied, você pode orar? Aproveitar e ora pela aniversariante também, né? Deus abençoe a vida dela, tá bom? Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, por essa hora de encontro aqui online, para podermos aprender mais um pouco como interpretar a tua palavra. Obrigado por esse momento, pela vida de cada um aqui com saúde e também pela nossa aniversariante, a Maribel. Ser com ela, dando sempre o ânimo que ela tem, coragem, sabedoria, fé. E para todos nós também. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Abençoa o pastor e a sua disposição de nos ensinar. Obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, Josias, tudo bem? Está sem som aí, mas tudo bem. Então, hoje, nós vamos dar sequência à questão histórica. Nós terminamos na semana passada falando sobre a Reforma Protestante. O que a reforma. Nós terminamos a Idade Média e o que isso tem a ver com a questão hermenêutica. Até o final da Idade Média, a hermenêutica se tornou um instrumento de poder da igreja, ou seja, ninguém ousava a interpretar diferentemente da igreja. A gente chama isso, né? A gente não, né? Isso é chamado de hermenêutica sacralizada. Ou seja, o magistério, a igreja, que determina o que as pessoas pensam ou devem interpretar de determinado assunto. Depois nós terminamos falando da reforma, que a reforma ela passa para o sujeito a responsabilidade de interpretar. Ela traz isso, né? E alguns princípios protestantes que são muito importantes para nós, que é, por exemplo, o livre exame das escrituras. Obviamente nós estamos falando de um período que nem todo mundo lia, mas as pessoas começaram, por exemplo, com Lutero, né? Ali naqueles povos, no surgimento dos Estados-nação, começa-se então a valorizar a questão da gramática, da língua, da organização dos textos, e a Bíblia traduzida para o vernáculo popular. E, consequentemente, as pessoas começam então a pensar, a interpretar. Então, deixa de ser uma propriedade apenas da igreja e o sujeito faz parte disso. Aqui é muito importante a gente entender o seguinte: a gente está falando de uma época em que a pessoa, o sujeito, não é ninguém, é a instituição que é. Agora não, agora o sujeito começa a ter voz, a ter a interpretar, ele começa a opinar, ele pode discordar. E nós terminamos falando do século XVII, que surge no cenário o liberalismo, né? O liberalismo ali, ele nasce como uma questão religiosa, principalmente a separação entre igreja e Estado. E o primeiro grupo, o movimento protestante, que defende isso, assim, como um elemento até hermenêutico, né? São os batistas, do século XVII ali, que é a separação entre igreja e Estado, liberdade de consciência do indivíduo. Aí nós terminamos falando semana passada, se isso é bom ou se é ruim, né? Eu sempre prefiro que haja liberdade religiosa, porque as pessoas podem escolher, inclusive a não ter religião, e nós também podemos ser livres. E se a pessoa se converter, isso é algo livre, é algo que vem dela, né? Não é algo imposto. E o Estado, ele não pode, pelo menos assim, nesse movimento do liberalismo, o Estado não é o portador ou aquele que organiza a religião. A religião é separada do Estado. Então, hoje eu queria abrir um slide aqui. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Todo mundo está vendo?
Sim. E nós paramos aqui, né? Reforma protestante. E vem, então, o sujeito agora. A hermenêutica não é mais propriedade, ou é, digamos assim, ela tem que se submeter à igreja, mas o sujeito agora é livre para pensar. Então vem a hermenêutica moderna, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vocês ouviram já falar do iluminismo, né? Sabe o que é isso? Não? Todo mundo lembra dessa palavra? Iluminismo? Da palavra eu lembro. O que você lembra Agora, o do que é? conceito não estou lembrando muito bem, não. Século XVIII, chamado século das luzes, ou iluminismo. O que foi o iluminismo? Bom, com o século XVIII, isso é importante a gente entender para a gente conseguir compreender esse momento na história. Há um divórcio completo entre a ciência e a igreja. Por quê? Porque a igreja, durante muitos séculos, ela impedia as pesquisas. Com a reforma protestante, alguns países protestantes começaram a permitir alguns tipos de pesquisa. Por exemplo, abrir cadáveres, pesquisar doenças, né? Só nos países protestantes que isso era possível. E aí, no século XVIII, com o iluminismo, com o surgimento das chamadas ciências modernas, há muitas. Aí surgem vários tipos de ciências, né, que começam a se divorciar completamente da tutela da igreja. E por isso que a ciência tem muito problema com a igreja, por conta dessa herança, né, desse pensamento medieval de que a igreja é que dá a voz final. E aí, no século XVIII, há um forte questionamento de tudo aquilo que é religioso. E o XIX é conhecido como o século da dúvida religiosa. Nós estamos falando basicamente do século XVIII e XIX. E o século XIX, alguns pensadores que surgem, eles surgem, alguns inclusive são chamados de mestres da suspeita. Por que suspeita? Porque tudo aquilo que tem uma certa, um certo verniz religioso, tudo é olhado agora com suspeita, né? Porque, na verdade, a religião machucou muito ao longo da história por um desejo de poder, meramente de poder mesmo, não é nem muito mais de poder do que de zelo religioso, né? Nesse período surge, no século XVIII, agora pensando nos textos, chamado de alta crítica e baixa crítica. O que seria isso? Seria, assim, olhar os textos de uma forma meramente racional, racionalista. A mesma forma que eu leio, por exemplo, qualquer livro científico, eu leio a Bíblia. Ou seja, eu não me importo com o que caracteriza qualquer interpretação religiosa dos textos. É meramente racional a coisa. Não, não olho com um olhar de um religioso, apenas de alguém, do ponto de vista muito mais racionalista. Então, por exemplo, isso tem duas implicações. Primeira implicação, que é uma crítica muito contundente a qualquer questão assim que a gente interpretaria hoje como fé, como alguma coisa que foge de um escopo lógico, racional, né? Tudo tem que ter uma explicação. Por outro lado, que é um outro extremo, havia alguns movimentos que tentavam defender a Bíblia. E o que faziam? Pegavam a Bíblia e tentavam ler a Bíblia como se fosse um livro científico, ou seja, quer provar que aquilo é um fato, que é verdade, que é científico.
Por exemplo, as pessoas queriam provar que o Mar Vermelho se abriu, provar mesmo, cientificamente, do ponto de vista da arqueologia, enfim. Então, são dois extremos que chamam muita atenção. Chama atenção porque não é possível você... Quer dizer, é possível, né? Mas assim, você e eu, como pessoas que têm fé, olhar a Bíblia só do ponto de vista meramente crítico, racional. Mas também não dá para pegar a Bíblia e transformá-la num livro científico, como se tudo tivesse que provar na Bíblia. Então, esse período é um período muito, muito difícil para as igrejas, porque nós estamos falando da Europa, né? Da influência muito forte aí do iluminismo, e logo em seguida do positivismo também, que é essa questão Até hoje tem essa discussão assim. Isso não é cientificamente comprovado. Até certo. Para aquilo que é relacionado à ciência, é óbvio que isso tem todo sentido. Mas a fé, ela não está limitada a isso. O que ocorre aqui nesse período de alta crítica e baixa crítica? As pessoas criticavam imensamente a Bíblia. E se você quiser criticar a Bíblia, é muito fácil, a gente começa a achar muitas coisas aí, né? Já discutimos algumas delas aqui, de contradições, de visões de mundo, né? Aí surge um personagem, um método, né? Um método histórico crítico, que você avalia o histórico, a história da Bíblia, o contexto histórico, mas avalia criticamente também. Que é muito bom esse método. Ele nos faz pensar muitas coisas, ajuda bastante. Se você lembrar, nós falamos na Idade Média da alegoria, que era comum. Na Reforma Protestante, o método histórico gramatical. E agora nós estamos falando do método histórico crítico. Bom, aí eu quero falar desse sujeito aí. Eu vou dar uma balinha quem acertar o nome dele. Vamos lá. Quem arrisca? O nome desse. Hã? Calvino. Não, esse aqui, ó, o nome dele Chama Humberto aí para ler. é uma sopa Scheinmacher. Schleiermacher. Isso, Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. É um polonês. Ele é considerado o pai da hermenêutica moderna, por isso que eu estou colocando ele aqui. Por que pai da hermenêutica moderna? Porque, para o Schleiermacher, ele resgata aquilo que a gente chama de sentimento religioso. Ou seja, não dá para usar apenas a razão para se pensar do ponto de vista religioso. Ele resgata o sentimento religioso. Há o que ele chama de subjetividade do intérprete ou hermenêutica de sentido. Ou seja, a Bíblia, ela traz traz esse elemento de aquilo que o Rubem Alves vai chamar, né, de teia de sentido, ou seja, a religião, ela traz sentido, ou ela é uma teia, uma rede de sentido, e as pessoas, por que as pessoas buscam uma religião? Porque elas estão buscando sentido, significado para a sua existência, para a sua vida, inclusive como digamos assim, uma resposta para a própria morte. Porque nós queremos uma resposta. Nós queremos alguma coisa que nos dê sentido para a vida. E o Schleiermacher, ele vai resgatar isso. Ou seja, nós, a partir do Schleiermacher, né, nesse momento histórico, ele resgata o sentimento religioso. Não dá apenas meramente para ser algo puramente racional. Porque a razão não dá conta. A razão sozinha não dá conta.
como é que você dá conta de falar sobre angústia? Como é que a razão dá conta de pensar a existência, a finitude, a uma série de situações que são humanas, né? Aí ele resgata isso que nós chamamos de sentimento religioso. Então, você vai ler o texto, e esse texto, de alguma forma, traz, na nossa interpretação, traz sentido, traz significado, sentimento religioso. E, e é muito interessante isso, porque aí começa a se pensar uma nova hermenêutica, né? Que não está apenas na tutela da razão somente, mas existe aí o sentimento religioso. Esse é o pai da hermenêutica moderna, o Schleiermacher. Tudo bem até aí, gente? Se tiver muito teórico o negócio, vocês falam, tá? Porque hoje a gente está estudando história, tá bom? O que que você leva em conta, então? Você leva em conta o texto, mas leva em conta a sua vida. A sua vida é importante. Porque não dá, por exemplo, para você olhar o texto apenas e só querer saber o que está ali, ou discutir se aquilo é a questão histórica, a questão científica que alguns tentaram trazer, ou pensar assim. Não, ele leva em conta o sujeito que lê, a pessoa que está lendo, o sentimento religioso, o que isso traz para a vida do sujeito. Isso é muito importante para. Na prática, a gente vive isso, né? Por exemplo, você lê o texto, você vai meditar naquele texto, e aquele texto vai trazendo para você significado. Muito mais do que um mero texto, ele vem para a vida. A primeira aula nós falamos isso, né? Tem que ser voltado para a nossa vida. A nossa hermenêutica ela tem que ter três coisas, gente. Ela tem que ser bíblica, né? Óbvio. Cristocêntrica, ou seja, Jesus é a chave de leitura, nós falamos bastante sobre isso. E precisa ser voltada para a vida. Não é apenas um conjunto doutrinário. Não sei se você é dessa época, eu sou, né? Quer dizer, como eu me converti, me converti com 20 anos, eu vivi já uma fase da vida que muita gente que já nasceu na igreja talvez viveu muito mais isso. Qual era a preocupação por exemplo, de uns 40, 50, até menos tempo atrás, era meramente doutrinária. Ou seja, você precisa conhecer. Eu não estou dizendo que não é importante, tá, gente? Estou dizendo isso não. Estou dizendo que quando você diz você precisa conhecer a doutrina, o que a pessoa quer dizer com isso, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Adquirir conhecimento sobre a denominação, por exemplo, que ele está inserido. Também. Conhecimento. Esse conhecimento se entende por um conhecimento cognitivo, né? Você entender intelectualmente o pensamento. O que mais? Decorar textos bíblicos? Isso, você decorar textos, né? Por exemplo, doutrina, você sabe isso aqui. Isso aqui é o que a gente pensa, isso aqui, isso aqui. Eu não estou dizendo que não é importante. É importante. Agora, a pergunta é, isso é suficiente? É o que o Schleiermacher perguntaria. Você conhece aqui, mas é suficiente? E a sua experiência religiosa, como fica nisso? E a sua experiência de fé? Né? Então, o sentido, o significado que isso traz para a nossa vida é muito importante. Não é só racional. Nós, protestantes, batistas e outros, nós somos herdeiros de um movimento racionalista. Você pode prestar atenção que isso é bom, mas a gente precisa olhar isso criticamente, e a gente olha muito para o intelecto.
O contrário, por isso que não faz muito sentido para nós algumas manifestações contemporâneas que lidam muito com a subjetividade, com os sentimentos, etc. Porque nós somos, em certo sentido, herdeiros desse movimento racionalista. É muito assim, muito razão, muito pensamento. É importante, mas não é suficiente. Porque nós temos também em nós sentimento, nós temos subjetividade. E a religião, não do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista conceitual, ela traz sentido, traz significado. Mas isso é uma experiência subjetiva. Por que que eu busco isso? Porque eu estou atrás de algo que a razão não dá conta. A razão não dá conta para isso. Então eu estou buscando aquilo que eu chamo de Deus. Tá bom? Esse é um resgate que eu tirei do slide aqui, né? Deixa eu colocar de volta aqui. Bom, esse é o Schleiermacher. Schleiermacher. Agora eu quero falar de um outro sujeito aqui. Esse é alemão, Gadamer. O John Stott cita o Gadamer, naquele livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nós estudamos uma época na escola dominical esse livro, e ele cita o Gadamer. Ele vai trazer dois mundos. O mundo do autor, veja que é o mundo, não necessariamente o autor, tá? O que é o mundo do autor e o mundo do leitor, quem está lendo, e esses dois horizontes se encontram em algum momento. Ou seja, eu preciso sim conhecer o contexto histórico do autor. Qual o contexto histórico? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o contexto histórico de Colossos. Colossos, a igreja que ficava na cidade de Colossos. Ou a igreja que Paulo dirige o texto bíblico, né, que é a teologia paulina, dirigida aos colossenses. Colossos era uma cidade que ficava em meio entre duas outras cidades importantes, Hierápolis e Laodiceia. Colossos é uma cidade cujo nome significa uma cor ou um tipo de lã. Era produtora de lã, que por causa de um terremoto 60 anos antes de Cristo, ela tinha ficado para trás em relação às outras cidades. O que estava acontecendo com a cidade de Colossos? As pessoas estavam abandonando a cidade. Os jovens estavam indo para outros lugares. Era uma cidade que outrora fora bastante próspera, mas que estava agora em declínio. Consequentemente, a igreja sofria de várias influência dos judaizantes, que queriam judaizar a igreja, e dos gnósticos, que queriam influenciar o pensamento dos irmãos ali. Então era uma igreja que sofria, por isso que é uma carta que fala muito de esperança e muito de Cristo. Ela tem um período que está tratando o problema da autoestima da cidade, da igreja, trabalhando os medos daquelas pessoas, o cuidado, porque assim, quando se está em crise, há muitos aproveitadores, né, que querem dar respostas prontas, querem explicar o sofrimento, que querem trazer outros tipos de pensamentos para tentar explicar para eles o que estava acontecendo. Então, a carta vem nessa direção. E o mundo do leitor é o nosso mundo agora. O que nós temos em comum com essa gente aí? O que nós temos em comum com essas pessoas? E o Gadamer, ele traz, então, essa fusão de horizontes. Olhar não apenas o contexto histórico em si, mas o que nós nos identificamos com isso. O que nós temos a ver com Colossos. Como vivem os nossos jovens? Será que nós vivemos um cenário de esperança ou um cenário de mais desesperança?
Será que nós estamos sendo influenciados por fatores externos? Como é a igreja do nosso contexto? Será que tem influências diversas? Essa igreja aí está cheia de bombardeio de todos os lados, né? Dos gnósticos, dos judaizantes, de vários bombardeios, de gente querendo controlar as pessoas, da questão cristológica, né? Que eles estavam querendo tirar Jesus do centro, né? E colocar outras coisas. Então a gente começa a trazer para nós essa fusão de horizontes. O que nós temos em comum com isso? Para isso, agora presta atenção, isso não é feito assim do senso comum, né? Isso tem método. Para isso, eu preciso realmente ter uma visão muito realista e crítica da minha realidade, do mundo do leitor. O mundo do leitor é o nosso mundo. Para eu ter essa realidade do mundo do leitor, eu tenho que ter ferramentas para ler o meu mundo. Não é só WhatsApp, rede social, né? Eu tenho que ter consciência da minha realidade e aquilo que a realidade do mundo bíblico ali, daquele texto, tem. E aproximar esses mundos. Na aproximação e na fusão de horizontes, nós então buscamos respostas. Porque tem coisa daquela época que não serve mais para hoje. E tem coisa de hoje que eu preciso ler e entender que não cabe também naquela época. Por isso que Cristo tem que ser o centro. Não sei se deu para entender esse pensamento. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim, ficou bem claro. Tá. Então, assim, aqui é importante a gente entender assim, o Gadamer está falando aqui, ele é do século XX, né? Século XX. Aliás, só ele que queria viver, né? Porque 102 anos O homem viveu, né? o homem viveu, hein? Viveu bastante, né? E olha só que interessante. Nesse período, nós estamos falando aqui da Europa, né? Da Europa. Nos Estados Unidos, há uma forte tentativa de defesa da fé, que eu não sei nem se isso pode ser chamado de defesa da fé, né? É de uma defesa cega das escrituras, como se a Bíblia precisasse de defesa, né? Então, surge o que a gente chama, o que alguns chamam de fundamentalismo. Tem até um livro chamado The Fundament, que é um conjunto de textos para defender os fundamentos. O problema é que se utiliza muitos métodos ou uma leitura como se a Bíblia fosse uma preocupação científica. Por exemplo, eu quero provar por A mais B que o Mar Vermelho se abriu. Tentar comprovar cientificamente determinados acontecimentos que a Bíblia traz. Mas a Bíblia, gente, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. A Bíblia, apesar de ter contexto histórico, sociológico dentro dela, você avalia várias leituras na Bíblia, a Bíblia é um livro teológico. Ela não está preocupada com provar ou não provar alguma coisa. Ela está preocupada com isso. E quando a gente fica tentando provar por A mais B que aquilo é verdade, que a ciência tem que aceitar aquilo, que a gente está fazendo da Bíblia uma outra leitura. A gente está tentando transformar a Bíblia em um conceito moderno ou em um arcabouço científico, lógico. A Bíblia não é isso. Ela é um livro teológico. Ela não tem essa preocupação científica. Deixa o texto ser texto. Deixa a Bíblia ser Bíblia.
Não precisa defender a Bíblia. Nós lemos a Bíblia com o horizonte da fé, não é um horizonte da ciência. Apesar que nós utilizamos toda a relação sujeito e objeto, e você tem um caminho que percorre para ler, é um método científico. Aí tudo bem. Entretanto, eu não posso usar a Bíblia como se eu estivesse tentando comprovar cientificamente a existência de Deus. Não, não dá. É um erro isso daí, porque a Bíblia não é um livro científico. Eu utilizo métodos de leitura. Os métodos são instrumentos de leitura, mas a Bíblia deixa o texto ser texto. Ela é escrita numa conjuntura, numa época, numa cultura. A semana passada foi muito interessante, nós terminamos, semana passada, né? Terminamos falando sobre o Jonathan Edwards, que o Josias tocou nesse assunto aí, dos avivalistas, dos grandes avivalistas aí do século XVII, se eu não me engano, que eram escravagistas, né? E eu falei que às vezes as pessoas utilizam a Bíblia para muitas coisas, inclusive para matar, para odiar, para escravizar, enfim. Se nós não utilizarmos a Bíblia com uma leitura cristocêntrica, ou seja, Jesus como chave de leitura, e entendê-la como um livro teológico, as pessoas fazem muitas coisas em nome, entre aspas, de Deus, usando a Bíblia, né? Então, essa questão da fusão de horizontes, mundo do leitor, mundo de quem lê, eu estou lendo. O que é o meu mundo? O mundo do autor, não é nem do autor, é do texto. O que é o mundo do texto? Aí eu não posso ter uma leitura superficial do texto bíblico. Ele está dentro de um cenário. Por exemplo, ele está dentro de onde? Se ele der no Novo Testamento ali, a égide do Império Romano, a Galileia, a influência ali da Galileia, o que era aquilo, Cafarnaum, de onde ele está falando? Nazaré, Cafarnaum, Tiro e Sidom, ali tinha comércio, o que vivia, as pessoas viviam do quê, como é que elas sobreviviam, quem era a mulher nesse cenário, quem eram os homens, como era ser escravo nesse mundo, eles viviam do quê, da região, era mais agrícola, da pesca, como é que é isso, até que ponto a influência grega, helênica, influenciavam eles. Então, é um conhecimento um pouquinho do texto e do leitor. Aí a gente faz a fusão, aproxima. O que dá para aproximar aí? O que dá para trazer aqui? Tem muita coisa, gente. Por exemplo, que a gente precisa pensar o que é possível aplicar hoje ou não. Então, nós vivemos um grande desafio hermenêutico. Essas discussões que já teve no passado aí, né? Até deu uma polêmica lascada aí com o pastor Ed, né? Sobre atualizar a Bíblia. Ninguém entendeu o que ele falou. Quase ninguém, né? O que ele queria? Ele está discutindo uma questão hermenêutica. Justamente uma questão hermenêutica. O que é possível e o que não é possível. É um exercício hermenêutico. Na semana passada que foi falado também que daqui a uns 100 anos, alguém vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa vida, mas eles faziam isso? Eles perdiam tempo com isso? Né? O mundo do leitor vai de acordo com a época, assim como o mundo do autor não existe mais. O mundo do autor ficou. Esse é o desafio que a gente tem. Olha só, tem gente que diz assim, veja, você já ouviu esse discurso? Porque a Bíblia diz. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa ter um certo cuidado quando ouve isso. Ou quando diz isso, né? A Bíblia diz, mas será que a Bíblia diz? Ou eu estou interpretando isso? Essa é uma pergunta. Não, porque a Bíblia diz. Espera aí. Vamos ver se é isso mesmo.
né? Esses são os desafios que nós temos na interpretação. Isso aqui é mais uma provocação, né? Agora complica mais ainda. Aqui já é o Paul Ricoeur, que é conhecido como um hermeneuta pós-moderno. Outro E que aí, também viveu até, hein? Tá ali, para pá. essa galera vive, né? Ué, 102 anos? Não, é isso mesmo, é. Pois é. Ele morreu faz pouco tempo. É? É. Ele morreu faz pouco tempo. Não faz muito tempo, não. O Ricoeur, ele faz parte de um conjunto de chamado, alguns de pensadores pós-modernos. O que acontece nesse período que nós estamos vivendo? Alguns chamam de pós-moderno, outros chamam de modernidade líquida, outros chamam de pós-estruturalista. Tem vários nomes. Aí é o seguinte, para o Ricoeur, o mundo do texto não interessa. Morreu. Não existe mais. Não tem a menor importância. O que importa é o mundo do leitor. Quais as implicações disso? Vamos lá, me ajude aí. Se você olha apenas do seu mundo, sem considerar o mundo do texto, quais as implicações disso para a nossa leitura e interpretação? Não sei se entenderam a minha pergunta. Vai ficar no que eu acho, não é? No que eu entendo. Muito bem. O que mais? Que silêncio. Como que é a pergunta mesmo, pastor? Ó, se você desconsidera totalmente o mundo do texto e você só considera o seu mundo, o mundo do leitor, para interpretar, quais são as implicações disso na sua interpretação? Não sei se eu me fiz entendido, né? Mas Você é um coautor do livro, né? Digamos assim. o que Eu mais? Olha vejo só. como eu vejo nisso um problema de repertório, né, do quanto eu tenho de vivência para analisar aquela situação. Então, eu não acho tão, sei lá, eu não entendi bem, né? Depois você vai explicar direito. Mas, assim, eu acho que ficar só no mundo do leitor é muito perigoso. Uhum. O que mais? Eu estou fazendo algumas provocações para a gente pensar sobre isso, porque isso é atualíssimo, viu, gente? Vamos lá. Na realidade, por exemplo, se a gente for pensar na Bíblia, né? Interpretar um texto bíblico de acordo com o meu mundo, né? Mas você precisa entender Paulo, né? Para quem ele escreveu, por que ele escreveu, aonde ele escreveu, como ele escreveu, que era o mundo dele da época. Isso. Não é o meu mundo agora, né? Então, para você poder interpretar de acordo com o meu mundo agora, é como se eu estivesse vivendo nos dias de Paulo, por exemplo, fazendo um exemplo assim, né? Interessante. Veja, gente, veja que isso que nós estamos falando aqui não é invenção, isso é muito forte no nosso tempo. É exatamente o que foi levantado aí, fica muito naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho. Isso eu não estou falando apenas da Bíblia, mas nós estamos utilizando a Bíblia como pano de fundo. Mas isso a gente pode usar a história, por exemplo. Não me interessa a história, me interessa o que eu entendo, o que eu penso. Você já viu essas expressões que são agora atualíssimas, né? A minha narrativa é como se não houvesse uma história, um pano de fundo a ser considerado.
é o que a gente chama, o que chamam de aposta de sentido, ou seja, faz sentido para mim isso aqui. Não me importa. Pastor, Pois não. mas a narrativa do Ed René está fora, é um contexto, é o texto que ele imaginou. Não estou falando, aqui não tem nada a ver assim, com a questão do Ed, isso aqui é uma questão próprio do mundo pós-moderno. O Ricoeur, ele está dizendo o seguinte: não importa o mundo do texto. O que isso implica para nós? Por exemplo, se você não considerar o contexto histórico, seja bíblico ou seja a própria história, só vai sobrar o seu mundo. Só vai sobrar você. Aí realmente vira um negócio bastante complicado. Bastante assim, difícil de lidar. Porque se você não considera a história, o mundo do texto, quando eu falo mundo do texto, estou falando, lógico, da Bíblia, mas não necessariamente só da Bíblia. Você começa a negar certas coisas. Negar coisas que são históricas. Viu, pastor? Pois não. Às vezes acontece de um fulano, às vezes um pensador, um filósofo, ele interpreta um livro ou uma história e vem com aquela coisa às vezes, de releitura. Eu fiz uma releitura com uma outra interpretação, e às vezes as pessoas abraçam como se realmente fosse verdade mesmo, e às vezes até esquecem, né, da primeira leitura, digamos assim, da primeira interpretação, e essa questão de releitura, às vezes, muda o pensamento de muita gente, né? Não, a questão, assim, é que depende de como se interpreta, o que se entende de palavra releitura. Por exemplo, se eu faço uma releitura de um texto que eu li, eu tenho conhecimento desse texto bíblico, eu sei do que se trata da história e tal, eu estou aplicando esse texto hoje, é uma releitura, porque ele é para o mundo de agora. O problema é quando se faz simplesmente uma leitura de agora, ignorando todo o contexto, todo o mundo do texto. Você ignora. Fica muito no campo da subjetividade. Por exemplo, eu sinto que é assim. Eu sinto que é bom para mim. Se na modernidade o extremo era o racionalismo, o extremo era tudo que é como se fosse um arcabouço racional, agora é um problema muito assim, muito subjetivo. Entendeu? Não há muito assim o que você, digamos assim, você tentar compreender dentro de uma lógica, dentro de um sistema. Não há na cabeça, nessa questão que nós estamos discutindo, se ficar só no mundo do leitor, fica muito na subjetividade. Viu, pastor? Hoje eu vi era uma chamada, eu não vi a entrevista, acho que nem sei se já foi essa entrevista. Era um advogado, e esse advogado, ele era apaixonado pelo direito, né, pela advocacia, e também apaixonado por Machado de Assis. Então, ele falou, olha, eu consigo provar, através do direito, da advocacia, que a Capitu adulterou. E Machado de Assis tenta passar essa ideia no livro, né, para as pessoas entenderem ou não, né? Quer dizer, essa é uma forma então do leitor trazer para o mundo dele aquela interpretação que ele está dando para o livro. Mas aí assim, o Machado de Assis, eu acho que ele muito mais conscientemente deixou a dúvida do que se você ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, esses livros aí, você percebe quanta ironia tem nos livros do Machado de Assis. Agora, alguém querer dizer o que ele não disse, é forçar também, né? É mais ou menos isso assim. Vamos pensar agora na questão bíblica.
Não me interessa o mundo do texto, interessa o que isso diz para mim. Basicamente isso. O que isso significa para mim? Isso é um problema? Pode ser. Eu particularmente, né, vejo assim, porque você fica muito na sua visão de mundo. O mundo do que você sente, do que você vê, sem considerar as questões históricas, né? E isso, estou falando de Bíblia. Imagina as outras coisas. Você deu o exemplo do Machado de Assis. Tem gente que nega o Holocausto da Segunda Guerra, tem gente que nega a ditadura, tem gente que nega um monte de coisa, né? Porque é a visão que importa para o agora, para ele, né? E que se nega, por exemplo, uma série de, de, de teologia mesmo, né? Você nega a teologia do texto, não interessa o mundo do texto. Ô, Interessa pastor, para mim agora. Oi. é, em outro extremo, também existe algumas igrejas, algumas denominações que se prende muito ao mundo do texto, não é? Tem, então, o que eu estou falando. Isso. É o Porque outro aí extremo. não faz a interpretação do texto dentro do contexto, não vê a história, e aí quer seguir o que está escrito na Bíblia, Pé da letra, né? ao pé da letra. Ipsis literis. Ipsis literis, é isso. É isso Não mesmo. é isso? Isso. Lembra que eu falei do Schleiermacher, que o sentimento religioso. O Gadamer traz a fusão de horizonte, ou seja, você leva em consideração lá, mas leva em consideração aqui. Uhum. Ou seja, você precisa saber o que você traz para cá e o que você vive aqui. Porque não dá para você ser essa pessoa extremamente rigorosa, literalista, e desconsiderar a realidade de hoje, mas não dá para você olhar a realidade de hoje sem considerar o mundo do texto também. É um processo hermenêutico que exige da gente sensibilidade, porque senão, geralmente, a gente traz para cá o que convém. O que não convém, a gente não traz, né? A gente tem que ter sensibilidade hermenêutica, gente. É um desafio imenso para nós. Não é uma coisa simples isso, né? Senão a gente vive de extremos. Ou é só aquele rigor do texto ali, porque é assim, assim, assim. Aí se você olha, quem é que mais sofre em certas interpretações? A mulher, né? Como essas questões ainda são fortes no olhar né, dos textos. Até hoje tem isso. Tem gente, por exemplo, que é contra a mulher trabalhar fora até hoje. Tem gente que é contra a mulher ensinar na igreja até hoje. Pregar, então, é o anticristo. Né? Pastorear é coisa do demo, né? Então, ainda tem gente que tem essa visão de mundo. Então, é muito importante que a gente possa ter essa leitura consciente do mundo do texto, mas também entender o nosso mundo, nem ser extremamente racionalista e nem ser uma pessoa literalista ou fundamentalista, né? Mas também não dá para você olhar o mundo de hoje como se fosse a única realidade e ignorar o histórico, o mundo do texto. Então não dá para a gente falar assim, o que importa é o que eu senti para mim. É claro que a gente isso aqui é uma discussão de hermenêutica, tá? Não estou dizendo aqui que de repente o irmão vai lá ler o texto bíblico e Deus falou para ele, amém. Não estou aqui falando que não, tá? Isso eu não estou negando. Eu estou dizendo que quem ensina, quem prega, quem é responsável, por exemplo, não pode simplesmente olhar como se o seu mundo fosse a única realidade possível.
Deu para entender, né? Deu sim, pastor. Entendi. Tá. Alguém quer comentar algo sobre isso? Pastor, Pois não. Só um minutinho. Acho que tem algum microfone com alguma coisa por trás. Tá pegando forte no meu ouvido, algum chiado, algum estalo, É, acho que algum aberto. se Não alguém, sei se está alguém para todo mundo. Desculpa tem. interromper. não, eu tô sem fone de ouvido, então eu não tô sentindo assim tão forte. Eu acho que Bom, parou agora, né? Parou. essa questão, pastor, por exemplo, de cessacionismo e esse pessoal que é continuista, né, com relação a milagres. Os milagres eram um contexto da época de Jesus. Hoje, mas existem pessoas hoje que acreditam em milagres, né, e pregam em milagres e dizem até que fazem milagres, né? Como é que a gente lida com isso, com relação? Falo, olha, a gente deve falar, não, olha, irmão, você tá enganado, não existe milagre hoje. Mas ele na retruca falou, não, existe, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Veja que essa pergunta é muito interessante. O que eram os milagres nos evangelhos? Na verdade, nem quase não existe essa palavra, existe a palavra sinais. Os sinais eram a evidência do Messias, né? Que é o lado de que comprova que Jesus é o Messias. Embora a Bíblia diz que esses sinais acompanhariam os que criam também. É possível milagres? Eu diria assim, é possível, mas necessariamente não é provável. Ou seja, pode acontecer, mas não que tem que acontecer. Veja, olha como que é interessante essa perspectiva. Por que que as igrejas, que são as igrejas neopentecostais, aqui é uma avaliação mais a partir do fenômeno religioso, não estou aqui colocando nomes e nem falando de fulano, de Beltrano, só é mais uma análise do fenômeno religioso. O neopentecostalismo ele tem um pouco do cristianismo, mas a Bíblia é um mero simbolismo. Se você pegar, por exemplo, algumas campanhas que existem, pega alguns elementos bíblicos, fogueira, sei lá, arca, esses elementos, e com algumas questões que são, assim, que na religião a gente chama de mágica, que são ritos imediatistas, né? E que não está nem aí com contexto, com Bíblia, com o mundo do texto. Isso não tem a menor importância. Absolutamente isso não importa. Mas usa a Bíblia. Mas com essa, só para isso, com essa finalidade de ser algumas questões que utiliza ali, sarça ardente, etc., como mecanismos, né, utilização para dizer que usa a Bíblia e é uma forma da Bíblia ser usada, mas que não tem nem a mínima preocupação em o mundo do texto. O importa é o que eu ganho com isso, ou seja, se isso vai fazer bem para mim, se eu vou sentir bem com isso, etc, etc. E aí, esse movimento, esse fenômeno, né, é muito forte no nosso tempo. As pessoas querem sentir. E parece que tudo aquilo que exige um pouco mais de criticidade, de conhecimento, parece que é contra, né? Parece que é uma espécie de uma coisa meio impeditiva de eu sentir, de eu conseguir alcançar.
de eu buscar o milagre, de eu... Veja que todo mundo... essa questão do milagre. Se você olha para a Bíblia, por exemplo, o que era o sinal, o que era um milagre? Era uma coisa impossível. Um paralítico andar, um morto ressuscitar, né? Um leproso ser purificado. Tudo isso tem simbolismos também nos textos. Agora, hoje, tem um monte de gente buscando milagre. Ah, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Mas o que tem de impossível na vida dessa pessoa? Às vezes, a pessoa não quer mudar de vida, mas quer um milagre. Quer que Deus faça tudo para ela, né? Quer que Deus resolva tudo. Mas ela mesma não tem atitude, não toma decisão, não muda de vida, não se arrepende. É um tipo de leitura que não tem cruz, que não tem novo nascimento, que é muito o indivíduo, só o indivíduo. Eu sou o centro. Então, você pega, por exemplo, na Idade Média, o que era o centro é a igreja. A igreja que eu falo ali é a cristandade, né? A instituição. Na modernidade é a razão. A razão é o centro. Na pós-modernidade, não tem centro. O centro é o indivíduo. Tem estrutura. O indivíduo quer ser o centro, pelo menos assim. Claro que nós estamos falando aqui da Europa, do mundo ocidental, dos Estados Unidos, aqui na América Latina, talvez, né? Mas essa ênfase é interessante. Você tem gente que quer voltar para a Idade Média, que quer um absolutismo, né? Gente que ainda tem uma cabeça no racionalismo e gente que é bem pós-moderno. Mas aí a gente fica pensando, qual era a cabeça de Jesus, né? Como é a cabeça dos evangelhos? Acho que não tem nada a ver com isso tudo que nós estamos falando, né? Então perceba que nós vivemos hoje, o que o Ricoeur resgata ou traz para a gente pensar, não estou aqui para você concordar ou discordar dele, é mais uma análise de discurso. Eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender e tem coisas que, pelo menos eu tenho muita dificuldade com isso, né? Se o indivíduo é o centro, então mata-se tudo que é histórico, que é... Não interessa mais. Eu não sei onde isso vai dar. Porque não dá para você viver só da subjetividade, só do que você vê, do que você pensa, sem embasamento nenhum, sem ter chão para pisar, sem ter um mínimo de arcabouço histórico, teológico. Fica um negócio meio do ar, né? Você fica pisando nas nuvens. É meio complicado isso, mas isso é próprio do nosso tempo. Vocês já leram? Acho que talvez alguns já leram, né? Se eu estiver chovendo numa olhada, me perdoe. Os livros do Bauman, Modernidade Líquida, Amor Líquido. Não sei se alguém já leu. Alguém já leu? Eu vi um pouco na faculdade sobre Bauman, da modernidade líquida. Isso. O que é a modernidade líquida, né? O mundo se derrete, está se tornando líquido. Aquilo que era sólido está se tornando, se derretendo, né? As redes sociais é um exemplo disso, né? Os fragmentos. Por exemplo, século XIX, veja, deixa eu ver aqui que horas, mais uns minutos aqui. No século XIX tinham 3 personagens que nós chamamos de mestres das suspeitas. Nós não, né? Se dizem por aí. Ó. Nietzsche, Freud e Marx. Mas eu queria pegar aqui, basicamente, o Nietzsche. O Nietzsche tem uma frase num dos textos dele que chocou o mundo, que chocou muita gente, né? Foi mal interpretado durante muito tempo. Que ele diz que Deus morreu. É claro que ele não está falando que Deus morreu. Ele está falando que a ideia de Deus, do Deus da metafísica, desse Deus absolutista, morreu. Aí o que a gente tem hoje? Nós temos fragmentos. O que são fragmentos? São retalhos de várias... Você já viu que tem igreja para todo tipo de gosto, né?
igreja disso, daquilo, pregação disso, daquilo. Você tem fragmentos. Porque todo mundo, a gente percebe isso nessa questão pós-moderna, né? Que as pessoas querem sentido para si, não querem um mundo só, um arcabouço só. E aí a gente olha para a Bíblia, por exemplo, olha que interessante, né? A Bíblia é fantástica. A Bíblia diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, que todos são um em Cristo. Ou seja, a igreja, ela é única, mas plural ao mesmo tempo. Na igreja há diversidade, mas ao mesmo tempo é unidade. Agora, para o mundo de hoje, há fragmentos. E aí o desafio de ser igreja hoje é muito grande, gente. Se você quiser ser uma igreja realmente neotestamentária, a partir do Evangelho de Jesus, com a perspectiva de Jesus, com a chave de leitura de Jesus, a gente vai ter muita dificuldade com essa perspectiva atual, fragmentada, né, só focada no indivíduo. É muito difícil. É um mundo preparado para o ego, para o indivíduo. Se no passado o indivíduo não era ninguém, hoje o indivíduo é tudo. Como é que a gente faz? Porque a igreja ela não é indivíduo, é um corpo. A perspectiva comunitária, né? Uma perspectiva orgânica. Então, é um desafio hermenêutico. É quase que uma resistência, né? Você ser igreja à luz de Jesus no mundo que é extremamente individualista, voltado para si. É bastante complicado para nós, mas a gente precisa ter essa consciência crítica, né? Do mundo do texto, do mundo do leitor. Como é que eu lido com isso? Tudo bem, gente? Pastor, Pois não. essa diversidade de igreja, ela contempla essa questão do individualismo, não é? Porque a pessoa não se sente bem naquela outra, mas ela encontra uma que atende à necessidade individual daquela pessoa. Eu tenho dificuldade para entender, como igreja, essa diversidade. Isso aí não é diversidade. Quando eu me referi à diversidade, eu me referi lá no Novo Testamento de pessoas diferentes no mesmo corpo. Sim. Que é possível você viver com um diferente no mesmo contexto. O que você está falando aí, eu entendi perfeitamente, não é só uma questão individualista, é uma questão de mercado mesmo. Ah, sim, Mercado. então, porque, viu, parece um shopping, né? Você escolhe a marca, o modelo. Se vocês puderem ler o texto do Rubem Amorés, chama Igreja e Sociedade, e tem um outro que nós até estudamos ele uma época em um pequeno grupo, chamado Icabod, da consciência de Cristo à mente moderna. Dois textos interessantes do Rubem Amorés que ele discute isso, que ele vai falar justamente desse pluralismo, como se fosse um mercado, você vai naquela prateleira. Lembra que antigamente você ia, eu não sei se vocês são desse tempo, né? Mas eu me lembro muito vagamente, eu era criança pequena lá em Barbacena. Você ia no mercado e comprar um sabão, só tinha uma marca de sabão, né? É aquela. Hoje você vai, tem inúmeras. E para escolher é um dilema, né? O Amorese diz assim, num dos textos dele. Qual era uma cidade fictícia, pequena, né? Imagina uma cidade pequena, uma praça no centro. Isso é comum na cabeça de vocês, né? Uma praça, a igreja no centro, a matriz lá, né? A igreja. Quais eram as casas, os imóveis da cidade que mais valiam, que mais tinham valor econômico?
as casas construídas ao redor da igreja. Por quê? Porque tudo que está ao redor do sagrado vale mais. Né? É a lógica. O mercado... Valia, né? Mas veja bem, isso ele está falando do passado. Aí ele diz o seguinte: hoje, onde as casas construídas ao redor de qual lugar vale mais? Ele vai dizer: as casas construídas ao redor dos shoppings são as que valem mais. Mas aí você vai dizer, bom, não é mais ao redor do sagrado, né? Ele vai dizer, não, continua sendo sagrado, só que o sagrado mudou de templo. O templo do sagrado é o consumo. Qual é o símbolo máximo do consumo? É o shopping. Continua ao redor do sagrado. Faz uma pesquisa que você tiver tempo aí no Google. Faça isso, eu recomendo você fazer. Escreva lá, fachadas de shoppings. Quando você olhar as fachadas, as frentes, você vai observar que todas elas parecem fachadas de igreja. Pode fazer a pesquisa aí que você vai ver isso. Todos os formatos, tudo tem características. Dentro do shopping, você já viu? Não tem miséria. Dentro do shopping é um ambiente tranquilo. É um céu para o consumo. O mundo de hoje é o mundo do mercado, né? E a religião aproveita disso. Também faz essa linguagem. Você dá e você vai receber. O que é isso? Linguagem de mercado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a gente dá por um ato de amor, de generosidade, porque já somos abençoados, e não para receber em troca. Então, é um fragmento de mercado mesmo. Tá? Isso é uma leitura mais sociológica, tá? Não é tanto questão hermenêutica, mas é uma leitura mais sociológica da religião. Mas é bem isso. É individual, ou individualista, né? E, ao mesmo tempo, de mercado. Agora, se a gente for ficar tentando atender o mercado, você abre mão do evangelho. A gente acaba abrindo mão do evangelho. É um desafio muito grande hoje. Não sei se vocês leram na Folha de São Paulo essa semana, das igrejas que mais devem aí de imposto para a Receita, né? Para o governo. Muitas igrejas, né? Questão de dívida mesmo, né? E a gente percebe essa disputa por espaços de poder que já não é mais só uma linguagem de mercado. Agora é um espaço de poder. E aí a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Essa é uma pergunta, né? Nossa, nosso tempo já foi. Deixa eu só... Aí a nossa semana que vem vai ser a nossa, como dizia minha avó, nossa derradeira aula. E a gente vai ver a questão de pluralidade de métodos. Pensar, por exemplo, o que significa o pensamento. Isso é legal, se você puder, não falte, porque eu acho que é para a gente fechar a nossa discussão. O que é pensar teologia na América Latina? Por que é diferente de pensar teologia na Europa, nos Estados Unidos? Como assim é diferente, se não pode ser, se tudo não é a mesma coisa? Não, aí é que entra, né? A gente vai fazer uma leitura hermenêutica, uma chave de leitura, e a gente vai perceber que a gente pode e deve ler a partir da nossa realidade sem ignorar o mundo do texto. Então, a nossa realidade é importantíssima. Não dá para você comparar, por exemplo, alguém que vive um cenário rico, desenvolvido, com alguém que vive um cenário pobre, periférico, em um país pobre. Então, as visões de mundo são diferentes. E o que a hermenêutica nos ajuda com isso? Como nós que lemos e interpretamos
devemos, pelo menos podemos aprender com isso. Tá bom?